Gente, boa tarde, Walter Costa aqui mais uma vez, apresentando para vocês mais um quadro do podcast Condomínios Brasil. Estou aqui com a Amanda e Altamar, meu doutor forte de Campina Grande. Pessoal, basicamente a gente vem trazer aqui um conteúdo rápido, um bate-papo condomínio sobre condomínios, que é um quadro novo que a gente está lançando, né? A Amanda está nos recebendo aqui no escritório dela, um escritório lindo, grande administradora Vilagran aí, que está chegando para dominar o estado da Paraíba, a cidade de Campina Grande, dominar tudo que tiver na frente, menina esforçada, empresária, né? Empresária, é a modelo da empresa. Faz tudo da empresa, Amanda, e graciosamente está nos recebendo aqui. Te agradeço, Amanda. Por nada, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Gente, basicamente a gente vai tocar num assunto muito simples hoje, tá? A gente vai trazer para vocês aqui um pouquinho sobre tecnologias que ajudam a otimizar a gestão do condomínio, e a gente vai bater um papinho também sobre a visão da administradora, a visão de uma empresa que administra condomínio, né? O que é que uma administradora faz, Walter? Financeiro, contábil e administrativo, ponto, certo? Então, existe o limite do síndico e a administradora, e existe o limite da administradora e do síndico. Cada um tem seu papel e é sempre bom a gente deixar isso bem claro. Tá certo? Então, gente, basicamente, como é o nosso rito, e antes de começar qualquer assunto que a gente vem facilitar aqui, quero passar a palavra para a doutora Amanda, nossa amiga que está nos recebendo com um cafezinho de canela top, que ela já trouxe aqui para a gente. Amanda, é um rito do meu podcast, de todos os nossos quadros, o meu convidado se apresentar. Então, por favor, diz para o pessoal quem é a Amanda, de onde ela veio, para onde ela vai, quem é a Vilagran, quais os objetivos, a visão. Por favor, se apresente para o pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, é um prazer tê-los aqui no nosso escritório da Vilagran. E me chamo Amanda, como o Walter me apresentou. Sou gerente administrativa e uma das sócias da Vilagran Condomínios. A Vilagran Condomínios tem 4 anos de atividade aqui em Campina Grande, na Paraíba. Nós administramos os condomínios de Campina Grande. E nós temos uma equipe composta por advogados, nós temos engenheiros, nós temos administradores, para fazer essa parte de administração do condomínio e auxiliar os síndicos de Campina Grande. Perfeito, maravilha. Então agora vocês sabem que a Amanda é uma empresária, como ela disse, empresária. Ela faz tudo, tem a equipe dela, lógico, mas a pessoa da frente da empresa, de fato, já vê que é a Amanda. Bastante esforçada, está ali junto para levar sempre novidades, tecnologias para os síndicos. Sim, com certeza. Parabenizar pelo trabalho. Obrigada. E também a gente não pode deixar de apresentar o nosso amigo Altamar, doutor Altamar, agora eu acertei, Altamar. Isso é interno, vocês não vão saber. Né? Mas, meu amigo, por gentileza, quem é Altamar, da onde veio, para onde vai, quem é a Medintec, o que a Medintec faz, por favor. Primeiramente, agradecer ao convite de participar nessa data de hoje, a Amanda por nos proporcionar estarmos juntos aqui, junto da Vilagran. Eu me chamo Altamar Cardoso, eu sou advogado de profissão. A partir das dificuldades que nós vimos no dia a dia dos condomínios, quando eu atendo aos condomínios enquanto advogado, nasceu a Medintec a partir daí. Eu vi a dificuldade que os condomínios tinham por conta de um gargalo, que é um gargalo da inadimplência, exatamente porque atinge o principal, que é o caixa. Então, diante disso, nós pensamos em unir a gestão, em fazer a leitura de água e gás para condomínios, de uma forma garantida, onde eu tiro da responsabilidade do condomínio a inadimplência dos moradores. Eu garanto, na verdade, que ele tenha a adimplência dessas duas contas base. E nós prestamos um outro serviço, que é a leitura. Então, desde a leitura, as fotos, o software que nós temos, onde os moradores e onde o condômino e o próprio condomínio ele terá a visão. Então, nós estamos no mercado há 4 anos também. Nascemos no dia 17 de dezembro de 2020, também pertinho de completar esses 4 anos agora.
E é uma grande satisfação atender aos nossos condomínios. Hoje nós contamos com cerca de 60 condomínios aqui em Campina Grande. E é uma honra estar aqui junto com vocês, é uma honra servir tanto a vocês, que já está com a Medintech, como aqueles que necessitarem do nosso serviço. Será uma honra recebê-los. Maravilha. Vou passar a lapelazinha para Agora o ele. microfone vem para mim, porque agora a gente vai começar a batata quente. E para começar, eu queria iniciar aqui justamente com a nossa boa samaritana que está nos recebendo aqui. Porque teve café, teve bolo, teve fava também. Para quem é de Campina, acho que vale a pena frisar lá Suíça, hein? Eu tô achando que ela é a sócia. Eu tô achando que deu uma extensão. Eu chego lá, é pertinho, né? Gente, brincadeiras à parte, como o nosso bate-papo sempre é muito bem-humorado, né? Amanda, eu queria que tu passasse uma visão para o pessoal, justamente, né, de Campina, de João Pessoa, da Paraíba. O que é que tu considera hoje, né, que são os diferenciais da Vilagran frente ao mercado de administradores de condomínio da Paraíba? O que é que, na tua visão, diferencia vocês das demais parceiras de mercado? Joia. Na nossa opinião, e que não só nossa opinião, mas é o nosso objetivo de trabalho, é a gente trabalhar de uma forma limpa e honesta para os nossos clientes, que seriam, no caso, os condomínios. Que forma limpa seria essa? De levar o melhor serviço, de procurar cotações, de procurar orçamentos, de procurar reputações das empresas, para assim a gente conseguir levar o melhor, conseguir auxiliar melhor os nossos condomínios. Eu acho que essa questão de agir de uma forma mais limpa e mais clara, eu acho que é o principal ponto da Vilagran. E compromisso. A gente leva com uma grande responsabilidade e compromisso de gerir os condomínios, que assim chegam para ser nossos clientes. Perfeito, maravilha. E vamos falar um pouquinho de dificuldade também, né? Captação e retenção de clientes. Tu acha que existe hoje uma dificuldade, ou é tranquilo, ou você vê um planejamento para tudo isso? Como é que é isso na tua mente? Existe sim uma certa dificuldade, porque eu acho que assim é o mercado, né? Acho que já existiu mais, porque essa visão de gestão de condomínio, de gerir condomínio, ela vem cada vez mais se profissionalizando, seja do síndico profissional e das pessoas entenderem o papel do síndico e da administradora, né? O síndico ele vem ser o gerente do condomínio e a administradora vem para auxiliar esse gerente, né? Seja em questões burocráticas, administrativas, enfim, a administradora vem para ajudar esse síndico. Eu acho que essa profissionalização, ela vem ajudando muito a nós, administradores e síndicos profissionais, nesse mercado, né? A gente ganhar confiança no mercado. A gente sabe que ainda tem muito a crescer, as pessoas têm muito ainda a conhecer o trabalho de uma administradora, mas eu acho que já melhorou bastante. Acho que as pessoas estão entendendo cada vez mais esse tema. Mas eu acho que a principal dificuldade seria essa, o entendimento dos moradores do condomínio, né, do conjunto condomínio, de entender qual é o papel, qual é a atribuição da administradora, o que é que a administradora vai fazer no meu condomínio. Então, eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade. Foi justamente esse o ponto que eu quis tocar aqui. Vou até pegar a lapelinha para não perder o áudio. Esse é o ponto que eu quis tocar quando eu falo de captação e retenção, porque o grande ponto no início eu falei, o pessoal tem que saber segregar síndico de administradora, né? Eu acredito que a retenção está justamente nesse entendimento de que o síndico faz uma parte, a administradora faz outra, né? Concordo 100%. Você concorda também, doutor? Perfeitamente, perfeitamente. Isso é bem interessante, o que a Amanda nos trouxe, porque há essa confusão. Eu digo porque, agora vou ser o advogado. Certo? Enquanto advogado de condomínios, nós temos encontrado essa dificuldade de entendimento. Existem alguns moradores, ou até mesmo alguns síndicos moradores, que eles pensam que a administradora ela é gerente do condomínio. E não é. A função é uma função distinta. É algo diferente, onde você vai ter suas obrigações fora do ambiente condomínio.
porque você não é seletista. Inclusive, alguns chegam para mim e dizem assim, olha, a administradora não vem a semana toda aqui. Aí eu até pergunto, mas está assinada a carteira? A pessoa diz assim, não, mas não é administradora. Eu disse, não, mas aí você tem que ter a carteira assinada para estar todos os dias e cumprir um horário. Quando não, você tem que saber que aquela empresa, ela é um prestador de serviço e quais são as obrigações presentes no objeto do contrato deles. Então, na verdade, é o que eu vejo enquanto advogado, esse é o gargalo das administradoras, porque há essa confusão de entendimento do que é ser administradora e ser administrador. São coisas distintas. Inclusive, a gente estava conversando um dia desse, não lembro com quem, mas a gente tocou nesse assunto, a gente chegou ao denominador comum de que a administradora não é o nome correto. É auxiliadora, assessoria, acho que assessoria administradora. Exato. Então, assim, só para ratificar o que foi batido. Existem os papéis da administradora e existem os papéis do síndico. Todo mundo concorda? Perfeito. Pelo amor de Deus, pessoal, me ajuda, viu? Vamos lançar uma pergunta agora para o doutor Altamar, que além de ser advogado, o Altamar também é empresário. Né? Então, o Altamar está à frente, hoje ele é o head da Medintech, empresa que, como ele falou, nasceu há 4 anos atrás. E aí, Altamar, por favor, explica para mim, inclusive eu sou leigo, tá? Nesse assunto, tem 10 anos, mais de 10 anos que eu trabalho com condomínio, mas eu sou leigo nesse assunto específico. Não tenho vergonha de nada de dizer isso. Estou aqui justamente para aprender sobre. Por favor, facilita para o pessoal o entendimento. O que é o serviço? O que é, vamos lá, a Medintech? Ela individualiza ou não? Ela não individualiza, ela só garante. Ponto 1, tu vai dizer o que é, certo? E ponto 2, quais os benefícios reais da Medintech estar no condomínio? Para a Amanda, que é administradora, para o Walter, que é síndico. Vou pegar a lapela para ficar melhor o áudio. Por favor. A Medintech, ela foi criada exatamente com o objetivo de facilitar a vida estrutural e financeira do próprio condomínio. Por quê? Porque nós temos uma divisão que nós atuamos. A primeira, nós prestamos um serviço de leitura de todas as unidades do condomínio, seja ela água ou gás. Então, nós temos o pessoal que vai até o condomínio, nós fazemos toda a leitura daquelas unidades. A partir dessas leituras é que vai ser gerado as faturas, seja de água e de gás. Por que as faturas vão ser emitidas? Porque nós tiramos de dentro da taxa de condomínio a água e o gás. Exatamente. Nós segregamos aqueles dois valores. E isso daí vai refletir em quê? Uma menor inadimplência junto ao condomínio. Por quê? Imagine, isso sempre eu digo nas assembleias. Como você se sente sabendo que está pagando a água e o gás do teu vizinho devedor? Eu ficaria revoltado. Eu ficaria revoltado. Sabendo que eu estou pagando a água e o gás dele. Agora, quando eu tiro da taxa de condomínio essas duas obrigações, consecutivamente, o devedor ele não estará devendo ao condomínio. Estará devendo a quem? A Medintech. Então, nós... se tiver que cortar alguma coisa, corta só aquela unidade. Só aquela unidade. Pô, faz sentido. Só vai cortar aquela unidade. Então, o devedor ele sofrerá todas as consequências por sua inadimplência e não o vizinho. Por quê? Se você não tem arrecadação, vai ter que pegar do caixa geral do condomínio. Vai pagar a água do devedor, o gás do devedor e ele vai continuar devendo. A partir de quando? Por quê? Agora vem a segunda fase, certo? O condomínio por si só, ele não tem a possibilidade de corte. Por quê? Nós temos jurisprudência que diz que tem, pode. Outras dizem que não. Aí você arriscar, cair na mão do juiz que diz que não e você ser condenado em 10 mil reais. Quando vem para a nossa empresa, há uma diferenciação, porque a nossa empresa, na verdade, como nós trabalhamos com capital próprio, não é com capital do condomínio, então nós temos a fé e a possibilidade de corte, porque está regido em contrato que foi aprovado em assembleia. E o capital é próprio, volto a dizer novamente. Então, por ser capital próprio, nós podemos realizar o corte. E nenhum dos outros moradores, assim como você trouxe, sofrerá a consequência da inadimplência do outro.
certo? Então, o nosso primeiro passo é prestar um serviço de leitura. Esse serviço de leitura que é feito, os moradores eles têm como verificar, porque nós fotografamos todos os medidores. E o nosso sistema, quando o morador ele acessa o nosso sistema, ele vai ver a foto do medidor dele no momento que foi feita a leitura. E saberá que a foto é fidedigna de acordo com aquilo que foi gerado no seu boleto. Para tirar qualquer dúvida, o morador ele vai ter a certeza que aquele medidor, primeiro, é dele e, segundo, que a leitura foi feita de forma correta. Primeiro ponto. Então, nós prestamos o serviço da medição e, em contrapartida, também, nós ofertamos o serviço como garantia. Nós pagamos a taxa geral do condomínio, seja de água, seja de gás, e a partir daí os moradores devem à nossa empresa. Então, se houver inadimplência, é conosco, aí vai para o advogado efetuar a cobrança. Quem eu, novamente, nós temos o escritório de cobrança exatamente para poder recuperar o crédito que está com inadimplência. Então, basicamente, isso é a Medintec, é o serviço que nós prestamos. Claro, se formos falar mais da Medintec, vamos esticar um pouco mais aqui a conversa. Mas, basicamente, é isso que nós fazemos nesses 4 anos de existência. Nossa, perfeito. Maravilha. Deixa eu pegar aqui agora o microfone compartilhado, né? E vamos dar uma pescadinha aqui no que eu preparei para a Amanda, que agora vai para ela. Amanda, aliás, antes de eu te perguntar o que eu programei, o que é que tu acha da solução da Medintec, do Dr. Altamar? Tá conhecendo? Para os teus condomínios, tu acha que faz sentido? Tu acha que... por favor, discorre um pouquinho sobre a tua visão e não tenha, pode falar mal também. Eu estou aqui no meio, não deixa acontecer nada. Pois tá. Bom, a gente, quando se fala de desafios, de você gerir o condomínio, a gente sabe que o principal vai ser a inadimplência, né? Porque quando se tem uma inadimplência muito grande, o caixa do condomínio fica em déficit, então isso assim prejudica o condomínio como um todo. Seja nas manutenções básicas, seja em tudo, né? Vai prejudicar o condomínio no geral. E quando a gente se fala de qualquer medida que possa auxiliar em diminuir essa inadimplência, então eu acho que assim, é perfeito. É perfeito. Então essa questão da individualização, da leitura de água ou de gás, é como Altamar disse. A gente tira uma responsabilidade do condomínio, né? Dá uma responsabilidade ao inadimplente, e assim nem o condomínio paga, nem os outros moradores vai pagar pela inadimplência daquele condomínio, né? Então eu acho assim, sensacional, muito bom mesmo. Perfeito, já formamos um parceiro grande. Já. E assim, né, até para dar minha opinião também, que às vezes eu vou entrevistando o pessoal sente falta da minha opinião, então eu vou dar já que vocês pedem. Na minha opinião, gente, basicamente é o seguinte, condomínio, ele não tem lucro. Tanto que condomínio, advogado vai falar melhor do que eu, ele tem uma personalidade jurídica sugênere, que fala? Quase a advocacia, né? Sugênero, é a profissão sugênero. Sugênere, né? O que significa sugênere? Por favor, epistemologia da palavra. Não tem uma denominação própria, ou seja, o seu atributo fiscal, ele não precisa prestar contas aos entes federativos. Basicamente seria isso. Perfeito. Então, pelo motivo do condomínio ser uma pessoa jurídica sugênere, né, que é um PJ, tem um CNPJ, mas tem essa diferenciação, não existe lucro. Não é uma empresa que gera lucro. Condomínio é rateio de despesas, né? Então, com isso a gente pensa o quê? Se o Altamar ele deixar de pagar e se eu e a Amanda a gente paga, a gente está pagando por ele. Porque o condomínio tem que pagar. O condomínio não pode deixar cortar energia, cortar água, cortar fornecedor, portaria. Não, o condomínio tem que dar um jeito e pagar. Então o que é que acontece? Todos os condomínios adimplentes majoram ali a taxa condominial. E com a majoração da taxa condominial, o Altamar fica de boa sem pagar, fica tranquilo. Eu e a Amanda, a gente está ali pagando por ele todos os meses. Então, acredito que a garantia, primeiro, a individualização é importantíssima, porque se a Amanda tem 10 pessoas em casa, eu tenho 3, e eu pago o mesmo valor que ela paga de água, isso é terrível, muito injusto, né? E a parte da garantia também é muito importante no meu ponto de vista, por quê? Porque, meu irmão,
ali é cada unidade responsável por si. Então, se cortar, corta do Altamar. E um abraço para ele. Eu e a Amanda, que estamos em dias, estamos adimplentes, a gente não sofre nada. Tá? Então, é importante também deixar a minha opinião sobre isso, que é algo que, inclusive, eu trabalho com antecipação de recebíveis com garantia de receita. Né? Que basicamente eu faço ali a garantia, o Ceros faz ali a garantia de todas, mas tem essa diferenciação, não existe lucro, não é uma empresa que gera lucro, condomínio é rateio de despesas, né? Então, com isso a gente pensa o quê? Se o Altamar ele deixar de pagar e se eu e a Amanda a gente paga, a gente está pagando por ele, porque o condomínio tem que pagar, o condomínio não pode deixar cortar energia, cortar água, cortar fornecedor, portaria. Não, o condomínio tem que dar um jeito e pagar. Então, o que é que acontece? Todos os condomínios adimplentes majoram ali a taxa condominial e com a majoração da taxa condominial, o Altamar fica de boa sem pagar, fica tranquilo. Eu e a Amanda, a gente está ali pagando por ele todos os meses. Né? Então, acredito que a garantia, primeiro, a individualização é importantíssima. Por quê? Se a Amanda tem 10 pessoas em casa, eu tenho 3 e eu pago o mesmo valor que ela paga de água, isso é terrível, muito injusto, né? E a parte da garantia também é muito importante no meu ponto de vista, por quê? Porque, meu irmão, ali é cada unidade responsável por si, então se cortar, corta do Altamar e um abraço para ele. Eu e a Amanda que estamos em dias, estamos adimplentes, a gente não sofre nada, tá? Então, é importante também deixar a minha opinião sobre isso, que é algo que, inclusive, eu trabalho com antecipação de recebíveis com garantia de receita. Né? Que, basicamente, eu faço ali a garantia, o Ceros faz ali a garantia de todas as unidades, ou seja, D+1 a gente já paga todas as taxas ordinárias, né? E aí o devedor, se não pagar, deve para o Ceros. E o condomínio está tranquilo, previsibilidade financeira perfeita, pagamento de fornecedor perfeito e assim vida que segue para o condomínio ter ali um aumento da valorização do patrimônio, etc. Né? Voltando para a Amanda, né? Amanda, diz uma coisa para a gente, compartilha com a gente. Hoje, na Vila Gran, ou na Vila, como você carinhosamente chama, quais são os pontos principais que você vê hoje que você quer trazer para dentro da Vila Gran quando se fala em tecnologia? A tecnologia hoje, eu acho que ela é assim, ela move o mundo, né? A gente vê a questão da inteligência artificial, né? Que vem auxiliando em todas as profissões. Então, eu acho que nessa questão de condomínio, a tecnologia é fundamental. A gente pode citar alguns, como até a questão da própria medição, né? Da Medintech, como essa questão da telemetria, tudo isso é tecnologia, né? Como a questão também da portaria 24 horas, né? Que a gente sabe que é que aqui talvez seja algo que já esteja ali no meio. Já começou há um tempo, está no meio, mas a gente sabe que nas grandes capitais já é algo que é a maioria, né? A portaria 24 horas, a questão de portaria remota, né? Que eu acho que é assim, fundamental para o condomínio. Questão de segurança e tudo mais. Questão da gente também ter aplicativos, a tecnologia de se ter aplicativos para os moradores reservarem ambientes do condomínio, ter acesso a faturas, boletos, tudo isso, eu acho que assim facilita a vida do morador do condomínio, essa questão, todas essas tecnologias que eu falei, como facilita a vida também do administrador, do gestor do condomínio, seja síndico, administradora e afins. Total, concordo. Inclusive, só para deixar um ponto aqui, né, aceso, sobre portaria remota, né, que a Amanda falou. Uma portaria com 4 pessoas hoje custa em média 19 mil, 20 mil reais por mês. Lógico, se a empresa pagar tudo direitinho, se não for anexo 3, né? E uma portaria virtual, ela passa aí entre 3.500, 6.500, a depender do tanto de unidades, do tamanho do condomínio, tamanho da cerca elétrica, etc. Né? E o material que vai ser usado, quantas câmeras, etc. Então, esse ponto de tecnologia que a Amanda citou, ele inclusive traz aí um grande ponto de economia. Isso, eu falei de segurança e esqueci de falar da economia que o condomínio tem, né? Que é absurda, né? Exatamente. Então, o que é que acontece? A gente está falando aí que por baixo, já vamos pensar numa portaria de 16 mil, física com 4 pessoas, e uma portaria virtual de 6 mil, que é a virtual. Então, a gente está falando de 10 mil, que por ano é 120 mil reais. 120 mil reais, tu faz
muita coisa de upgrade no teu condomínio, né? Então, assim, eu acho que essa parte da tecnologia, como a Amanda falou, além da tecnologia para segurança, ela é importante também para a economia, que é a era 4.0 que a gente está vivendo agora, né? A gente é obrigado a se adaptar, Sim. como dizia Charles Darwin, né? E até, eu trago até um ponto bem interessante da portaria remota, certo? Que diz respeito ao material humano em si. O material humano hoje em dia é muito complicado você encontrar, além de ser caro. Isso. Por quê? Se você tem um porteiro ou uma portaria humanizada no seu condomínio, que ela não seja terceirizada, porque o terceirizado tem uma responsabilidade da terceirizada em arranjar uma pessoa para substituir. Caso não, se porventura porteiro faltou, somente agora no final de ano são as festividades que mais faltam. Certo? Enquanto agora baixou o advogado. E os atestados também. Não, atestado agora até tem uma nova normativa que os atestados agora eles estão sendo publicizados. Então, consecutivamente, quando o médico atesta, você consegue verificar se aquilo dali é falso ou não. Então, ali para a gente agora está excelente essa parte. Mas, contudo e porém, quando você tem uma portaria humanizada, nós temos um problema. Por quê? Pessoas, por si só, você tem 13º, temos férias, temos falta, certo? Adoece. Então, não que seja desobrigado ou seja desnecessário. Isso aí é a realidade de cada condomínio. Sim. Mas a partir de quando nós nos adaptarmos, ou o condomínio que já é adaptado a ter uma portaria virtual, ele vai tanto economizar, financeiramente falando, como também terá menos alguns problemas, que é a chamada contratação. E demissão, que é ainda maior quando é ao final. As pessoas tendem a confiar menos na tecnologia e confiar mais na questão humana, né? Mas a gente sabe que a mão de obra humana talvez seja sujeita a muitas mais falhas do que a portaria. Há uma falta de confiança ainda, né? Muito grande nessa questão de tecnologia, mas que a gente sabe que funciona perfeitamente. Exatamente, sim. E assim, né, só para acrescentar... Muito grande nessa questão de tecnologia, mas que a gente sabe que funciona perfeitamente. Exatamente, sim. E assim, né, só para acrescentar, um ponto também importante, né, Altamar, é que, além disso que tu falou, tem outro ponto financeiro também, que é o acúmulo do passivo. Então, cada dia que está rolando, está aumentando um pouquinho do passivo, né? Tem outra coisa também importante, que alguns condomínios, eles acostumam mal a mão de obra. O seu João Porteiro vai subir com minhas compras. Rapaz, coisa boa. Tão bonzinho, mas é desvio de função. Aí, quando o seu João Porteiro ele é demitido, ele vai em cima do condomínio, o condomínio tem que pagar centavo por centavo com juros, correção e multa, né? Que é outro ponto. E tu falou do início e do fim, mas eu acho que o mais complicado da mão de obra humana é o meio. É o meio, porque é ali onde ele apresenta um atestado, é ali onde ele não quer participar do treinamento de reciclagem, que é imprescindível nos condomínios, é ali onde ele não quer, é porteiro, mas não quer se adequar às tecnologias. Mas tem um aplicativo top agora de controle de acesso. Não, eu sou porteiro. Então, assim, o meio também dessa história da mão de obra humanizada é bem complicado, né? A gente sabe que o ser humano é complicado. Mas, passando por esse assunto, me diga uma coisa. Responda para mim o seguinte. Quais as tecnologias que hoje a Medintech ela se utiliza? Por que cada tecnologia dessa é importante? Tá? E depois eu quero que tu fale como é que funciona a transição. O meu condomínio ele não tem ainda nada parecido com o Medintech. Como que a Medintech vai entrar? Como que funciona a transição? Por favor, facilita para a gente. Vamos lá, vamos começar pela primeira pergunta, a parte de tecnologias. Nós dispomos, caso os condomínios tenham interesse, na telemetria. É uma tecnologia hoje de um valor agregado razoável, que dependendo do condomínio ela é viável. Aqueles que já têm os seus medidores de água e gás, que são de leituras presenciais, nós temos o suporte para esses condomínios também. E aqueles que optarem por telemetria, nós também dispomos da mesma tecnologia. O que seria a telemetria? Que é a parte tecnológica das leituras. Nós temos um medidor, esse medidor ele tem acoplado a ele
um aparelho, vou facilitar aqui a linguagem. Ele tem um aparelho onde são ligados 4 medidores. Esse aparelho, que é um radiofrequência, ele vai mandar essas informações para o computador da nossa empresa, aonde ele passará por meio de dados quanto aquele morador ele utilizou por dia, seja água, seja gás. Então, se porventura o morador tiver com um vazamento dentro de casa, a gente consegue saber de acordo com o reflexo que ele tinha anterior. O padrão. Então, se ele tem uma padronagem de 11 metros de utilização de água e em um dia ele usou 11, tem alguma coisa errada. Certo? Tem alguma coisa errada. Então, nós saberíamos, daquele momento, que tem alguma coisa errada naquela casa. Então, a gente consegue entrar em contato com o morador, ou se tiver como a gente chama, um corte remoto, desligar a água dele de forma remota. A gente consegue fazer isso. Pode falar, né? Olha, eu tenho um questionamento que eu recebi agora, olha só, ao vivo, de um morador e que aí vai frisar a importância do seu trabalho, da sua empresa. Quem sabe faz ao vivo. Olha só, foi a seguinte pergunta: por que a Energisa pode cortar o atendimento, a luz, e o condomínio não pode cortar o abastecimento e água e gás por falta de pagamento, já que está incluso no condomínio e é pago individual pelo consumo de cada um? Isso é uma pergunta de uma pessoa que, no caso, ela paga em dia, mas por conta de uma pessoa que não paga. Perfeita pergunta da moradora. Perfeita pergunta da moradora. Vamos explicar agora. De início, quando eu falei que nossa empresa podia cortar, porque nós usamos o quê? Capital próprio. A Energisa, ela utiliza o quê? Capital próprio. Porque a Energisa, na verdade, ela é uma empresa com um SA. Ela não é simplesmente... A Cagepa pode cortar. A Energisa pode cortar. O condomínio não pode cortar porque eles utilizam o quê? A taxa condominial. É a mesma coisa de você proibir o devedor de participar de uma festa de final de ano no seu condomínio. É a mesma coisa de você deixar que aquela pessoa não vá para a piscina do prédio. Deixar que aquela pessoa não utilize um local que seja de utilização de todos, você também não pode. Então, da mesma forma que você não pode reprimir aquela pessoa da participação em conjunto daquilo que é pago pela taxa de condomínio, você também não pode cortar. Isso aí é a visão jurídica. Existem juízes que eles dizem que pode, porque está na ata, porque foi aprovado em assembleia. Só que existem outros, como na justiça nós temos jurisprudência para um lado e para o outro. Vai depender de quem? Ou do juiz que está com a causa, ou de quem vai julgar os seus recursos. Um exemplo disso é que anteriormente nós podíamos solicitar à justiça que computasse um prédio como se fosse uma unidade só. Isso aí eu digo porque, enquanto advogado, fui procurado por alguns que trabalham exatamente com empresas, são empresariais, para que transformasse o que era 40 unidades de cobrança em uma única, porque eu utilizava 30 metros de água por mês e pagava por 40. 40 unidades, são 400 metros, usando 30. É 10 cada um. 10 cada um. Então, antes podia fazer isso. Hoje, o STJ, em julgado recente, ele disse que não, a companhia está certa em cobrar por unidade. Então, diante de nós termos uma decisão do STJ sobre isso, nós que formos discutir aqui embaixo, os juízes vão pegar o quê? A decisão lá de cima e fazer valer aqui embaixo. Então, não tem como. E a respeito da pergunta da moradora, é porque simplesmente o condomínio usa a taxa de condomínio para poder pagar. Então, ele não tem como cortar. E se cortar, tem a possibilidade de ser ajuizado contra o condomínio. E as variedades, deixar que aquela pessoa não vá para a piscina do prédio. Deixar que aquela pessoa não utilize um local que seja de utilização de todos, você também não pode. Então, da mesma forma que você não pode reprimir aquela pessoa da participação em conjunto daquilo que é pago pela taxa de condomínio, você também não pode cortar. Isso aí é a visão jurídica. Existem juízes que eles dizem que pode, porque está na ata,
porque foi aprovado em assembleia. Só que existem outros, como na justiça nós temos jurisprudência para um lado e para o outro. Vai depender de quem? Ou do juiz que está com a causa, ou de quem vai julgar os seus recursos. Um exemplo disso é que anteriormente nós podíamos solicitar à justiça que computasse um prédio como se fosse uma unidade só. Isso aí eu digo porque enquanto advogado fui procurado por alguns que trabalham exatamente com empresas, são empresariais, para que transformasse o que era 40 unidades de cobrança em uma única, porque eu utilizava 30 metros de água por mês e pagava por 40. 40 unidades, são 400 metros, usando 30. É 10 cada um. 10 cada um. Então, antes podia fazer isso. Hoje, o STJ, em julgado recente, ele disse que não, a companhia está certa em cobrar por unidade. Então, diante de nós termos uma decisão do STJ sobre isso, nós que formos discutir aqui embaixo, os juízes vão pegar o quê? A decisão lá de cima e fazer valer aqui embaixo. Então, não tem como. E a respeito da pergunta da moradora, é porque simplesmente o condomínio usa a taxa de condomínio para poder pagar. Então, ele não tem como cortar. E se cortar, tem a possibilidade de ser ajuizado contra o condomínio. E as variações de condenações é em torno de R$10.000. Perfeito. Mais respondido do que isso. Já tem uma resposta. Vou voltar agora à parte inicial da pergunta do Walter. Sim. Então, existe essa parte da telemetria que nós podemos fazer a leitura de forma remota. Atualmente, aqui na Paraíba, vou tratar por Paraíba como um todo, ela não é tão usual. Por quê? É o custo. É o custo de instalação, o custo de manutenção. Então, a manutenção de uma unidade dessa por leitura remota, ela vai ser de R$8, em torno de R$8. Então, o condomínio vai pagar R$8 vezes a multiplicação daquelas unidades. Então, é um valor agregado alto no seu início. Além dos custos para poder instalar. Porque um medidor desse hoje, para a telemetria, que é o pré-equipado, ele tem uma variação de R$250 a R$280. Então, uma unidade é barata. Mas se você multiplicar isso para 100 unidades... Ixi, Maria, deixa eu só falar Eu de gravação. À vista, viu? Hoje é o dia não, viu, bicho? Eu